para dar uma filmada nessa igreja belíssima, que é a Igreja São José. Não sei se é um índio ou se é alguma coisa assim, mas é um edifício bem antigo aqui em Belo Horizonte. Quem já leu Ilha Furacão, de Roberto Drummond, sabe que a Ilha do Furacão casa nessa igreja. Eu vinha, sempre passava por essa igreja, jogava videogame aqui na esquina, eu acho que tem um fliperama até hoje ali. Nossa Senhora, comigo, Jesus. E ao redor eu tenho 40 medalhas, ou 40 medalhões. Esses 40 medalhões representam os antepassados de José desde Abraão. Aqui no teto tem várias estrelas e também aqui a gente tem alguns símbolos, que são símbolos dos zodíacos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Você perceber é justamente isso. Olha, eu tenho ali, vamos dizer, a nossa peregrinação, então um casco de navio. Ao final eu tenho uma imagem da igreja, né, ali, com a Basílica de São Pedro, e depois eu tenho o altar. E o altar eu represento o céu, eu represento a Santíssima Trindade. Bom, e esse altar aqui é um altar que eu sei um pouco mais dele. Bom dia, catedráticos! Estamos de volta com mais um para a Igreja Ninguém Chama. Estamos aqui direto de Belo Horizonte e vamos filmar uma das igrejas mais icônicas da cidade hoje. Eu ainda não estou na igreja, estou do outro lado da rua, no edifício Caiaca, para dar uma filmada nessa igreja belíssima, que é a Igreja São José. Vocês podem olhar aqui. Eu vim aqui, cara, porque essa igreja, e é uma coisa que a gente vai tentar até o final, ela tem o formato de uma cruz de cima. Então quando você vê ela de cima, só que você só consegue ver isso desse prédio que fica em frente, que é o edifício Caiaca. O problema é que o edifício Caiaca, eu cheguei aqui, eles não liberaram até então, eu subi lá no topo para filmar e tirar essa foto. Mas a gente vai filmar aqui e quem sabe no final a gente consiga autorização para subir e filmar. Agora a gente tem que atravessar a rua rapidão aqui, porque tem missa meio-dia, agora são 10 horas e a gente não pode demorar muito para gravar. Mas outra coisa, galera, vale a pena vir aqui em Belo Horizonte, não é muito turístico, mas esse edifício Caiaca aqui é um edifício bem antigo em Belo Horizonte, bem bonito, charmoso. Mas vale a pena vir aqui, de frente eu vou mostrar para vocês depois, tem uma escultura gigante de um índio de frente para a igreja, assim, que é bem legal. Então é um edifício bem interessante aqui no centro de Belo Horizonte. Mas vamos à igreja, vamos atravessar a rua. Bom, chegamos aqui ao outro lado da rua, a Igreja São José. Como falei com vocês, o edifício Caiaca é esse que fica bem em frente aqui. Eu não vou conseguir mostrar os desenhos bonitões para vocês, eu acho que daqui do lado dá para ver aquilo que eu te falei, daqueles índios, sei lá, você vê ali na quina. Não sei se é um índio ou se é alguma coisa assim, mas é um edifício bem antigo aqui em Belo Horizonte e também bonito de se ver. Mas também não tem muita coisa, ele não é turístico, ele é comercial, por isso que me barraram para subir até lá em cima. Talvez até o final da filmagem eu consiga ir lá. Mas vamos agora para a Igreja São José, que fica bem no centrão, foi a segunda paróquia da cidade. Lembrando que esse mês de março é o mês dedicado a São José. Então eles estão em festa nessa igreja. E essa igreja aqui, ela tem algumas histórias bem interessantes, que quem já leu Ilha do Furacão, de Roberto Drummond, sabe que a Ilha do Furacão casa nessa igreja, que é a Igreja de São José. Porque a famosa Guaicurus, ela fica um pouco mais para frente aqui, que é onde é o sobe e desce. E também, ultimamente, teve um reality show, que é o casamento com coreanos, sei lá, uma parada assim, que brasileiras vão querer casar com coreanos e blá 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 blá. E isso acontece nessa igreja, né? Era gravado nessa igreja, que uma menina de Belo Horizonte casou com um cara coreano aqui nessa igreja, uma coisa assim. É uma igreja bem bonita, é a segunda paróquia da cidade. Atrás dela tem um convento que os padres da igreja, todo mundo mora até hoje. E ela tem um jardim bem bonito. Eu lembro que eu passei grande parte da minha adolescência e juventude aqui, passando por aqui, porque eu trabalhava para minha mãe no Santa Efigênia, que é um bairro aqui perto, que a minha mãe tinha um restaurante. Aí para ir embora para casa eu tinha que vir aqui pegar ônibus, só que eu vinha, sempre passava por essa igreja, jogava videogame aqui na esquina, eu acho que tem um fliperama até hoje ali, e depois ia para casa, mas sempre passava aqui nessa igreja. Então vamos entrar para conhecer a Igreja São José. Bom, vamos entrando aqui na igreja. Essa igreja é bem interessante, que ela é no estilo neomanuelino. Eu não sei o que é neomanuelino, mas o bem interessante, você vê que ela é
tem muitas cores, né? Ela é bem pintada. Quando eu morava aqui em Belo Horizonte, eu vinha muito aqui a essa igreja, ela era bem desbotada, mas o padre achou uma foto antiga dela, bem bonita, bem pintada, e descobriu as cores reais desde a fundação dela, que é de 1910. Ela começou a ser construída aqui em 1900, 1910, ela terminou a construção. Então, e aí ele conseguiu pegar essas cores e há 10 anos atrás eles reformaram, eles pintaram a igreja toda. Então hoje ela está extremamente bonita. Então a gente consegue entrar aqui. O pessoal foi muito bacana aqui comigo, inclusive eles falaram, poxa, eu vou acender as luzes da igreja para que a filmagem fique mais bonita. Então a gente consegue passar por todo o corredor aqui e ver a igreja nessa luminosidade. Ela tem aquele estilo que eu falo com vocês, que ela é um pouquinho mais escura, e vocês podem ver os vitrais ali em cima. O que eles me falaram é que ao decorrer dos dias, os vitrais eles apontam, o sol bate e os vitrais apontam diretamente para cada um dos santos que estão dispostos ao redor da igreja. Então isso é muito legal. E aqui já chegando perto do altar, para que vocês vejam ainda mais o altar, lembrando que a gente está na quaresma, então tem então tudo está bem organizado para a quaresma aqui. E como é uma igreja que fica bem no centro de Belo Horizonte, é uma igreja que o tempo todo ela está muito cheia. Daqui a pouco vai ter missa, agora são 10 da manhã. Quando chegar meio-dia vai ter uma missa. E então já tem bastante gente aqui esperando a missa do meio-dia. Bom, e esse altar aqui é um altar que eu sei um pouco mais dele, então eu vou conseguir falar com vocês um pouco mais do que está no altar, do que são as pinturas e tudo mais. Ali a gente tem o Santíssimo, o São José, que é o padroeiro da igreja, que está acima. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui com o zoom, vocês conseguem visualizar. Esse altar, ele tem um painel ali que representa a Santíssima Trindade, que está ali no meio de muitos anjos e santos. Então você vê ali a Santíssima Trindade. Tem outro ponto ali que no teto aparece a Nossa Senhora com o menino Jesus. E aqui vocês podem ver, ó, deixa eu ver se consigo dar isso, consigo ver a Nossa Senhora com o menino Jesus. E ao redor eu tenho 40 medalhas ou 40 medalhões, que esses 40 medalhões representam os antepassados de José desde Abraão. Então aqui no teto são 40 antepassados de José, de Abraão até José no caso. Nas paredes laterais a gente tem aqui perto da janela a imagem dos 4 evangelistas e dos 12 apóstolos. Então ao redor a gente tem aqui os 12 apóstolos de Cristo representados bem no altar. E ali a gente tem no alto desses arcos, né, onde terminam esses arcos, a gente tem ali os 6 doutores da igreja e São José, que é o padroeiro da igreja. Aqui a gente não vai conseguir ver muito, a gente não pode, claro, subir no altar, porque ali é a capela do Altíssimo, mas aqui você consegue perceber a beleza e todo o simbolismo que tem nesse altar. É realmente uma igreja belíssima, muito bem pintada, e depois da reforma ela ficou ainda mais. Puxa, olha como essa igreja é lotada de história, né? E muitas pinturas bem bonitas. Aqui à direita do altar eu tenho aqui deixa eu ver aqui com o zoom, mas eu tenho uma imagem aqui que é da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette. Está ali em cima, desenhado lá em cima. Deixa eu dar outro zoom aqui para vocês verem aqui com maior clareza. Depois eu tenho aqui um outro altar que é dedicado a contar a vida de Santo Afonso, São Afonso. Então aqui eu tenho uma imagem, né, de São Afonso, mas ao mesmo tempo eu tenho várias imagens vários afrescos que contam a vida dele. Aqui a gente consegue chegar um pouquinho mais perto, porque é liberado ao público chegar um pouco mais perto nesse altar. Mas a gente tem algumas imagens aqui
onde a gente consegue ver a vida dele. Eu estou me enrolando com o zoom aqui. Consegue contar um pouquinho da vida dele e tudo dessa igreja. E ao final, aqui à direita, né, nesse presbitério, nós temos uma imagem que é aqui Adão e Eva. Deixa eu ler aqui certinho. É a promessa de redenção feita a Adão e Eva. É isso que é essa imagem que está colocada aqui do lado. Bem legal. Bom, pessoal, eu já vi aqui que eu já falei algumas coisas erradas. E aí o Matheus veio aqui e fala: Matheus, beleza? Ele veio aqui, ele vai ajudar a gente, que ele conhece bastante aqui, então ele vai explicar melhor como são os afrescos, toda a representatividade e o simbologismo da igreja. Apesar de eu saber muito, ele sabe muito mais do que eu. A gente voltou aqui à direita, em São Afonso, e aí ele vai explicar um pouquinho mais as pinturas e como o que elas estão representando. No altar de Santo Afonso tem ali a representação da visão que Santo Afonso teve da Virgem Maria. E na outra pintura, Santo Afonso em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então esse na imagem é o Santo Afonso, fundador da Congregação Redentorista. E acima nós temos aí os anjos que completam, né, o altar. Ah, legal. Aqui bem em cima tem os anjos completando o altar, né? E aqui a gente tem outra imagem, Matheus, do lado aqui, que é essa. Eu não falei, eu falei do quadro, que é a aparição de Nossa Senhora de Lourdes a Bernadette, né? Isso. E a imagem, eu não falei pro pessoal qual A imagem. imagem é a Imaculada Conceição, né? Sim. Então esse altar aqui é todo dedicado a Nossa Senhora. Ali nós temos do outro lado a pintura de Adão e Eva, né? Sim. E Maria como a nova Eva. Ah, tá. Então a ideia é que Maria como a nova Eva. Isso, foi onde o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. E a salvação veio ao mundo através do ventre de Maria, que gerou Jesus. Legal. Vamos no outro ali na esquerda. Agora uma pergunta. Qual é a imagem ou o afresco que você mais gosta aqui na igreja? Já que você está tanto tempo... Desculpa, você está quanto tempo aqui na igreja? Eu trabalho aqui há mais ou menos 5 anos, como sacristão do trono da manhã. Ah, legal. A pintura que eu mais gosto aqui é a aparição do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida, que é esse altar esquerdo. Ah, que nós vamos agora, né? Então vamos lá. O que você vai mostrar primeiro pra gente aqui? O altar hoje está ornado, porque é a primeira sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração. Então nós temos essa imagem francesa, o Coração de Jesus, e acima essa pintura da aparição de Jesus a Santa Margarida. Deixa eu ver aqui. Uma irmã francesa que teve essas visões de Jesus mostrando seu coração. Pô, legal. E aqui ao outro lado a gente tem a cena da crucificação. Acho bem bonita essa pintura. Quando eu olhei assim, eu achei que era uma imagem. Tipo, como se fosse um relevo, assim. Bem bonito. E esse segundo altar, né, no lateral aqui, é o altar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sim. Foi. Tá. Não pode ir, tá? Aqui é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso. Esse ícone foi confiado à congregação redentorista, aos padres redentoristas, que cuidassem dessa devoção. Aí as pinturas então representam, né, a navegação, onde esse ícone foi encontrado nesse barco. Sim. E o Papa dando a aprovação da ordem redentorista ali para os missionários. Acima os anjos eles seguram representações de invocações da ladainha Nossa Senhora. E aí os anjos que compõem, né, com instrumentos. Poxa, legal. Eu sempre falo pro pessoal no canal que... Eu sempre falo pro pessoal do canal que até o meu interesse pelas igrejas é porque existe um simbolismo enorme dentro da igreja católica, né? Não só a questão da arte em si, mas o simbolismo, que você entendendo isso leva você a realmente entender e estar mais perto de Deus.
Tem outra coisa que você me falou ali do altar, que eu passei por ele, mas eu não falei, que na verdade os doutores da igreja, eles estão com sua visão um pouquinho mais para trás Isso. Os doutores da igreja estão representados aqui no princípio da nave central. Deixa eu passar para vocês aqui. São essas 6 figuras nas colunas da nave central. E aí ao meio tem a representação de São José como padroeiro universal da Igreja Católica. Ali, ó, os doutores da igreja estão mostrando para vocês aqui. E aqui no centro, São José como padroeiro da igreja. Tem a representação da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e São José acima como esse padroeiro, protetor, né, de toda a igreja. Tá. Bom, aqui nós vamos passar por um corredor lateral aqui. E aí tem uma coisa que eu vou pedir o Matheus para explicar para a gente. Vocês vão observar que no teto tem várias estrelas e também aqui a gente tem alguns símbolos, que são símbolos dos zodíacos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui não dá para saber, você sabe falar qual que é aquele ali? Sabe falar qual que é aquele ali, Matheus? Não, né? Não. Mas a gente vai descobrir ali qual é em algum momento e quais são eles. Mas explica qual é o simbologismo ou qual é a ideia de ter essas estrelas no teto da igreja. Então as naves laterais representam o universo, né? E uma coisa que chama muita atenção de todo mundo é os símbolos do zodíaco, né? Porque dentro de uma igreja católica tem representado os símbolos do zodíaco. Mas é uma forma de representar as constelações, né? Sim. São 12 constelações, aqui nós temos 6 de cada lado. E o número 12 representava a totalidade do universo. Então coloca aí Deus como Senhor de todo o universo. Sim. Então tem as constelações representadas nos símbolos do zodíaco e as estrelas do firmamento aqui sobre esse teto azul, representando o universo. Sim. E vale a pena entender que o zodíaco está ali dessa forma, porque ele realmente representa que Deus é o rei de todo o universo, de todas as constelações, de tudo. Então, as pessoas ficam preocupadas aí, um dia o homem vai para Marte, um dia o homem vai para Júpiter. Então, a igreja, essa igreja aqui já tem mais de 100 anos, ela já está conversando com isso, já falando que Deus realmente é o rei de todo o universo. Os zodíacos aqui, cada signo representa o zodíaco aqui, ele está falando isso para a gente. Então, é bem legal entender o simbolismo de igreja e por isso que essa igreja tem aqui várias estrelas, várias constelações e o zodíaco pintado em suas paredes. Bom, teve um ponto aqui que o Matheus me falou que é bem interessante, que eu sempre falo com vocês dos tetos das igrejas, né, o significado deles. E aí tem esse teto aqui que o Matheus explicou, que esse teto é como se fosse um casco de navio invertido, né? E a gente tem ali porque ele representa, como é, Matheus, a peregrinação da gente pelo mundo, correto? Isso, é a representação de um casco de um navio invertido, né? Como se ele tivesse virado, para trazer esse simbolismo da barca de Pedro, né? Que é a igreja. E nós somos então peregrinos nessa vida terrestre, né? Buscando então a pátria celeste, que é onde chega lá na frente, que é a representação do céu, né? O paraíso, na presença de Deus, na sua Santíssima Trindade. Então tem essa forma curvada, como se ele tivesse, né, um casco de um barco invertido, um navio invertido, representando então a igreja como a barca de Pedro, onde todos nós somos peregrinos, né, viajantes rumo ao céu. Para você perceber justamente isso, olha, eu tenho ali, vamos dizer, nossa peregrinação, então um casco de navio. Ao final eu tenho uma imagem da igreja, né, ali, com a Basílica de São Pedro, e depois eu tenho o altar. E o altar eu represento o céu, eu represento a Santíssima Trindade. Então, quando eu falo para vocês que a igreja ela é mais do que um tempo para orar, ela tem um simbolismo, ela te explica o caminho, isso é muito verdadeiro. Então, por isso que é interessante entender, para entender por que cada coisa. Não é só arte em si, não é só para ser bonito, mas é para fazer sentido. Então, você percebe que tudo faz sentido. Outra coisa que ele me falou aqui, ó, é que aqui a gente tem alguns quadros que contam a história de São Pedro.
Então, desculpa, de São José, aí eu falando errado aqui. Então ali eu tenho, deixa eu ver, vamos chegar mais próximo aqui para ver se a gente consegue mostrar para o pessoal que ali essa primeira imagem é a carpintaria, né? Não, aqui é a Aqui, representação do casamento do de casamento. José e Maria, Ah, que é a sim. primeira tela aqui que nós temos com imagens da vida de São José. Então, durante toda a igreja, você tem imagens aqui do casamento dele com Maria, e aí você tem imagens da vida dele, e isso faz toda a parte da igreja. Então, eu vou aqui desde o início até o fim, até a última etapa da vida de São José, que é a morte. E aí o Mateus estava me falando aqui que ele é, como você falou, ele é também um santo. Ele é considerado o patrono da boa morte, né? Porque no momento da sua morte ele foi amparado por Jesus e Maria. Ele teve uma morte santa. É Sim. considerado para nós católicos o padroeiro da boa morte. Tá. Um outro ponto que aí fala muito, eu sou de Belo Horizonte, eu falo muito para vocês. Desse lado, a gente tem o desenho de várias santas, e do outro lado, a gente tem o desenho de santos. E aí o Matheus estava me explicando aqui, é uma coisa muito... Belo Horizonte é uma capital muito conservadora, mas antigamente as pessoas vinham à missa e os homens sentavam desse lado de cá, onde tinham os santos, onde tem os santos pintados, e as mulheres sentavam do outro lado. Então a igreja tinha essa configuração antigamente, dos homens sentavam do lado onde os santos são pintados e as mulheres sentavam do lado onde as santas são pintadas. Isso é Belo Horizonte, é o conservadorismo. É normal isso aqui em Belo Horizonte. Por isso que eu falo que Belo Horizonte é a capital bem conservadora e vocês não acreditam. Mas, e ali ao fundo, você me explicou que tem a parte do coral, né? Ao fundo tem o coro, tem as Eu, representações dos anjos, temos ali o escudo de Belo Horizonte. é porque eu estava falando que eu canto em coral, né? E aí todo lugar que eu vou, toda igreja que eu vou, vejo que tem espaço para coral, você tem a mesma coisa. Então ali a gente tem esse espaço para coral. Hoje, infelizmente, está inutilizado, né? Sim. Mas temos ali o espaço. No fundo da igreja, a gente tem dois afrescos, né? Esse aqui é o afresco de José do Egito, que da história do Antigo Testamento, né? Foi vendido pelos irmãos e aí depois ele volta ali como rei do Egito. Então a gente tem esse quadro de um lado, do outro lado tem um quadro como os irmãos vendem ele, e a gente vai passar por lá também. Aqui eu tenho aquele quadro que eu falei com vocês, de José do Egito, sendo vendido pelos irmãos. Do outro lado, eu mostrei ao contrário, mas do outro lado eu tenho o quadro dele retornando como rei. Aqui no fundo da igreja tem uma outra parte, essa parte aqui era onde acontecia, tem uma antiga pia batismal. Então, aí aqui nessa parte fala muito sobre o batismo de Jesus. Aqui do lado eu tenho uma imagem, deixa eu ver se vocês conseguem vê-la, que é do batismo de Cristo, que está acontecendo aqui, que está desenhado aqui, e aqui uma antiga pia batismal. Do outro lado, a gente tem uma outra imagem, que aí já é a parte da crucificação de Cristo. E, poxa, a igreja realmente ela fica muito cheia o dia inteiro. Eu tinha me esquecido quando ela ficava cheia o dia inteiro, porque como ela é bem no centro de Belo Horizonte, muita gente passa aqui para orar durante o dia, tem prédios ao redor, e ela fica cheia o dia inteiro. E aqui a gente tem outras imagens, então eu tenho aqui uma imagem da crucificação de Cristo, dele carregando a cruz, aqui provavelmente é Maria. Então a gente tem esse desenho aqui. Mas eu tinha esquecido disso, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui um pouco do santo para frente. A gente ainda não está na hora da missa, a missa é meio-dia, agora deve ser próximo de 11 horas. Mas é uma igreja que o tempo todo fica gente vindo aqui. A gente pode falar que o mineiro é um povo mais conservador, mas também é um povo muito religioso. Então é uma igreja que ela deve caber aí em torno de umas 500 pessoas, um pouco mais, mas ao mesmo tempo ela fica cheia o dia inteiro, são pessoas entrando e saindo.
fica bem no centro de Belo Horizonte. Aqui, ó, o que eu tinha dito para vocês. Então, em cima de cada janela da parte baixa da igreja, a gente tem um símbolo que representa o zodíaco. Eu não consegui achar o meu, que é Libra não, desculpa, não é Áries. Nosso aniversário é agora em março. Então a gente tem ali Libra, que provavelmente deve ser Escorpião, não vou saber porque eu não sei muito de signos. Mas era uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei muito feliz em saber, né? Essas pinturas aqui não são somente arte. Então essas estrelas, essas constelações, é uma pintura de 1900, quando a igreja foi feita, onde eles estão remetendo que Deus é o rei do universo, das estrelas, de tudo. E aí é a brincadeira que eu fiz, né? As pessoas que às vezes ficam preocupadas, mas Deus é o rei da terra e por aí, que nessa igreja já tem essa representação. As pessoas, a igreja já está falando disso, independente se o ser humano conquistar outros planetas, conhecer outros seres, outra humanidade, seria como se dizer, no caso outros ETs, mas aqui a igreja já explica que Deus é o rei do universo, então ele também está presente fora do universo. E talvez esse trabalho que a gente faz hoje de exploração espacial, que é muito focado, né, em ciência, devia se mirar um pouco nas navegações, lembrando que o teto dessa igreja é como um navio ao contrário, o casco de um navio ao contrário, e entender que sem Deus você não consegue fazer essas grandes coisas, você não consegue navegar por oceanos desconhecidos, porque realmente a fé é aquela propulsão que faz com que você vá e faça coisas extraordinárias, e essa igreja representa isso também. Entrando aí nas informações relevantes, a missa aqui na São José é todo domingo, 8, 7, 8 e meia, 7, 10, 11 e meia, 16, 17, 30, 19 e de segunda a sábado, 7, 8 e 18. Adoração ao Santíssimo toda terça, quarta e quinta, meio-dia. É isso. Então, vocês observarem um pouco mais da igreja de São José, do lado de fora. Ela fica bem no centro de Belo Horizonte, mas ela fica meio que dentro de um parquezinho, um jardinzinho, que é bem amplo, ele tem para os dois lados, então ela fica bem no centro, é muito bonito, é muito calmo aqui, por isso que é uma igreja, aqui dentro dela é bem calma, aqui vocês podem perceber. E outra coisa que eu não consegui mostrar para vocês, porque eu não consegui subir lá numa caiaca para mostrar para vocês, é que a igreja, quando você vê ela de cima, você percebe que como se ela estivesse em cima de um cálice, como se ela fosse um cálice, né? Se estivesse num ponto assim. Então é uma igreja bem simbólica, bem bonita. Infelizmente não consegui subir lá no último andar do Acaiaca para mostrar para vocês que ela é feita no formato de cruz, então de frente ela parece uma cruz perfeita e ao mesmo tempo todo esse jardim. Aqui do lado, ó, tem um convento, que é o convento que até hoje, esse negócio de tijolinho ali, ó, que é um convento que até hoje os padres e os responsáveis pela paróquia moram ali. E esse convento é de 1902, então ele foi construído para abrigar realmente os padres quando a igreja começou a ser feita, e até hoje ela serve ali como a casa do padre e a casa das pessoas que trabalham pela igreja. Bom pessoal, é isso. A Igreja de São José, no centro de Belo Horizonte. Todos que vierem a Belo Horizonte, convido-os a vir a essa igreja, conhecer essa obra de arte, conhecer toda a simbologia dessa igreja. Fiquei muito feliz em saber, em conhecer um pouco mais sobre detalhes que eu, que passei anos vindo aqui, não sabia, não percebia, principalmente essa questão das constelações. Eu já converso com muitos amigos meus falando sobre isso, justamente sobre a importância da conquista espacial, do homem chegar até o espaço, mas assim como os navegadores que se apoiaram na cruz de Cristo para conhecer novas terras, para realmente dominar o mundo e conhecer, ampliar o mundo, né? As pessoas que estão navegando hoje para o espaço talvez precisem um pouco mais de pensar nisso, que talvez falte essa propulsão para que as coisas aconteçam, para que o homem entenda que fora da Terra também existe essa possibilidade. Mas vamos deixar vocês aqui com essa vista linda da igreja, da saída da igreja,
e também, agora, né, mostrando ali atrás, o altar. É isso, pessoal. Então, Igreja São José, Belo Horizonte, convido todos a virem aqui. E é isso, mais um para a igreja ninguém chama. Vai!